Perfeito. Bom, vamos lá. Então, muito prazer a todos. É um prazer imenso estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha história com vocês. Peço desculpas por não poder estar aí presencialmente nesse evento incrível do meu grande amigo Herbert. Tinha uma viagem em família, eu estou no Canadá no momento agora, mas não é por isso que eu deixaria o Herbert na mão e não participaria do evento, né? Então a gente deu um jeito e estamos aqui, mesmo que de forma remota. Primeiramente, parabéns a todos por estarem em busca de sempre continuar aprendendo. Essa é uma das coisas que eu mesmo já errei no passado, em ter parado de aprender num certo momento da minha vida, que eu achei que eu já sabia de tudo, estava muito enganado. E é muito bacana a gente sempre continuar aprendendo, sempre estar buscando novas formas, networking e por aí vai. Então hoje eu quero apresentar um pouco para vocês da minha história, mas não somente vim aqui contar uma história, mas trazer ensinamentos do que eu aprendi e não simplesmente do que eu acho, mas daquilo que eu vivi na pele e que na prática deu errado e deu certo. Basicamente é isso que eu vim aqui conversar com vocês hoje. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar e vocês fazem o joinha, já que eu não estou escutando, quando estiver aparecendo aí, tá? Deixa eu só mudar aqui a janela. Vamos para cá. Deixa eu ver. Peraí. Peraí que ou eu vejo vocês ou aparece a apresentação aqui. Mas bom, acho que mesmo colocando em tela cheia, faz o joinha aí. Vocês estão conseguindo ver na hora que eu coloco em tela cheia a apresentação, certo? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu colocar a apresentação. E vamos nessa. Bom, então, começar me apresentando. Eu me chamo Gustavo Lopes, esse rapaz bonito da foto aí que vocês conseguem ver. E eu criei minha primeira empresa aos 14 anos de idade, bem precoce, bem cedo, e com um simples motivo de ajudar meus pais financeiramente. Esse foi o grande motivo. Oi? Gustavo, não mudou não, tá no primeiro ainda. Não tá em tela cheia. Peraí. Então... Aperte reproduzir lá em cima para ver se vai. Não, é justamente nisso que eu apertei. Deixa eu ver aqui. No reproduzir. Não, eu cliquei lá. Deixa eu fazer diferente. Vamos de novo aqui. Eu acho que agora vai. Peraí. Vou colocar a minha tela toda, que eu acho que é mais fácil. Aê! Vamos ver se agora vai. Eu não tô vendo vocês, então acho que é melhor você abrir o microfone rapidinho, Herbert. Só confirma pra mim se foi em tela cheia agora. Tá ok. Agora foi? Foi. Pronto. Então agora... Pronto, agora sim. Coloquei uma segunda tela aqui que eu consigo ver vocês também. Agora tá ótimo. Peraí, deixa eu só fixar vocês aqui e aí pra mim fica top. Pronto, agora sim. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, esse sou eu, criei minha primeira empresa aos 14 anos de idade, ela se chama Empório do Celular. Essa empresa eu criei com o único objetivo de ajudar meus pais financeiramente. Eu não tinha nenhum conhecimento e tinha, eu acho que é a fórmula secreta do fracasso, né? Que é você estar fudido, liso e sem conhecimento. Então, tudo que podia ter para dar errado eu tinha, mas eu tinha a vontade de ajudar meus pais financeiramente. Eu venho de família humilde, meu pai era caminhoneiro, minha mãe era atendente de telemarketing,
E eu cresci nessa família que nunca me faltou nada, né, de alimento ou educação, mas também a gente não tinha nenhum luxo. E eu via aquela cena dos meus pais brigando todo santo dia e sempre pela mesma coisa. Que essa coisa a gente chama de dinheiro, né? Então, toda aquela briga no final do mês para pagar as contas, minha mãe gastando demais e o dinheiro não dando, e por aí vai. Foi isso que eu cresci a minha infância vendo, e é isso que me motivou a criar um negócio muito cedo, onde na verdade não era para ser um negócio, mas sim simplesmente uma forma de pagar uma conta de luz ali no final do mês. Esse era o meu único objetivo. E essa brincadeira de criança, graças a Deus, deu certo, deu muito certo. Hoje, 10 anos depois, 11 anos já, praticamente encaminhando, eu transformei a Empório do Solar no maior e-commerce do segmento no Brasil. Então, a Empório do Solar, ela se consolidou como a maior distribuidora de peças para celular no Brasil, e agora nós também estamos entrando na categoria de telefonia mesmo, com celulares, que eu vou até mostrar um pouco mais adiante. E a nossa projeção de faturamento para esse para este ano, é de encerrar o ano aí com 180 milhões de reais em receita bruta. Hoje a Empório do Solar, ela tem cerca de 50 colaboradores. Nós temos escritório tanto em São Paulo, temos um centro de distribuição em Minas Gerais e temos um escritório onde tudo começa, que é em Shenzhen, lá na China, que é um escritório próprio nosso, hoje com um fundo de investimento por trás, e começamos todo o processo lá de fazer a parceria com uma fábrica, fazer o controle de qualidade na fábrica, efetuar a compra na fábrica, receber a mercadoria, fazer uma validação da mercadoria, exportar para o Brasil, e aqui no Brasil nós fazemos então a importação, o desembaraço, nós temos radar ilimitado para importação, regime especial para importação, e fazemos aí todo o nosso processo logístico para receber essa mercadoria, armazenamos e posteriormente nós fazemos a venda do produto em estoque direto para o nosso consumidor, tanto final, tanto um consumidor pessoa jurídica, né? Então nós atuamos hoje tanto no B2C, tanto no B2B. Quando a gente olha para o B2C, eu estou olhando para loja virtual própria, né, um e-commerce próprio, mas também eu diria que nosso maior canal de venda hoje é o marketplace, como Mercado Livre, Amazon, Shopee, Magazine Luiza, onde nós distribuímos direto produtos para o consumidor final. E além do consumidor final, né, como eu disse, nós atendemos também o B2B, pessoas jurídicas, empresas, que eu não posso aqui citar o nome de algumas, mas empresas grandes de trading, revendedores, distribuidores, que fazem aí a posterior revenda desse produto ou até mesmo utilização desse como suprimento, né, para conserto de celulares e etc. Então, basicamente, esse é um pouquinho do que eu construí nesses últimos 10, quase 11 anos, e como eu disse no começo, eu não vim aqui só compartilhar uma visão de algo que eu acredito. Eu vim aqui compartilhar a minha história, tudo que eu vivi, tudo que eu errei e o que eu aprendi com esses erros e o que eu fiz baseado nesses erros que deu certo e que me permitiu estar aqui hoje, né? Hoje eu estou tendo a honra de palestrar aqui para eu não sei se é dezenas ou centenas de pessoas, acho que é até centenas de pessoas que estão aí no evento. Já palestrei para algumas milhares de pessoas também. Fui eleito empreendedor do ano pelo Mercado Livre em 2021 e consegui muitas conquistas aí e que eu vou mostrar inclusive para vocês. Mostrando um pouco aqui então da minha história, antes da gente chegar nos erros e acertos. Esse aqui era o meu quarto, quando eu tinha 14 anos de idade, em 2013, tá? Onde eu basicamente comecei a empreender nesse sonho de criança em ajudar meus pais financeiramente. Como vocês podem ver, literalmente um quarto de um adolescente que chegava da escola meio-dia, 1h da tarde e corria para imprimir os pedidos, responder os clientes e depois de bicicleta com aquela mochila preta levar todas as caixas dos pedidos que foram vendidos durante o dia no Correios, que ficava a uns 10 minutos da minha casa, né? Foi ali que tudo começou. Só que antes mesmo de eu conseguir chegar nessa etapa, tem algo que a foto não mostra, porque é algo totalmente virtual, que se chama dropshipping. Alguém já ouviu falar em dropshipping? Levanta a mão se alguém já ouviu falar em dropshipping. Legal. Eu comecei no dropshipping 11 anos atrás. Foi assim que eu
comecei a ter meu primeiro dinheiro, vou chamar assim, porque eu não tinha dinheiro nenhum, meus pais não tinham dinheiro nenhum guardado para poder empreender, só que o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito correta, foi ele que me deu toda a educação que eu sempre tive, inclusive eu não fiz faculdade depois, né, porque a vida me levou para empreender e acabei não tendo tempo de fazer faculdade, e depois, tendo tempo, eu entendi que para mim não fazia sentido, mas meu pai também não fez faculdade e acabou virando caminhoneiro, onde lá atrás, muitos anos atrás, ele achou que seria uma ótima ideia e ele não queria isso para mim, né? E então, uma coisa que meu pai me deu foi muita educação desde o começo e tentando me colocar no caminho certo. Então, ele sempre foi muito correto, nunca teve o nome sujo e conseguia ter o quê? Um cartão de crédito com limite. O cartão de crédito foi o que construiu a minha empresa no começo, 11 anos atrás aí. Então, com o cartão de crédito dele, eu conseguia comprar no AliExpress, anunciar no Mercado Livre e entregar direto para o cliente. E com isso eu fui fazendo dinheiro para poder começar o meu negócio e até poder ter um estoque como vocês estão vendo aí nessa foto. Obviamente não é o mesmo modelo de dropshipping que existe hoje. O modelo de dropshipping de hoje é um modelo de marketing multinível, de basicamente utilizar tráfego pago para vender. Lá atrás era literalmente um modelo de economia, onde eu pegava um produto que, sei lá, que esse óculos aqui fosse custar R$ 500 no Brasil e eu vendia por 250 no Mercado Livre. Era permitido? Não era, mas era possível. Minha conta ficou bloqueada, o dinheiro ficou bloqueado algumas vezes. Meu pai, que não sabia nem o que era internet ou computador, teve que ir lá no Mercado Livre para desbloquear a conta, e sendo que era eu que nem podia, eu era menor de idade, não podia entrar no Mercado Livre, lá no prédio em Alphaville, na época, era em Santana de Parnaíba, o Mercado Livre. Então foi boas histórias que isso gerou, mas isso me permitiu o quê? Ter R$ 5.000 com esse dropshipping, e com esse dropshipping, com esse dinheiro, eu entendi que era necessário fazer um estoque e começar a vender em modelo tradicional. E aí essa foto que vocês estão vendo, um estoquezinho pequeno, que eu montava no meu quarto, comprava da China, guardava o estoque e anunciava no Mercado Livre. Foi assim que tudo começou. Depois de cerca de 6 meses, a foto não deixa mentir, embora eu seja novo ainda, com essa carinha aqui de 25 anos, mas na foto eu tinha 14 anos, provavelmente, 14, 15 anos. Eu aluguei meu primeiro escritório, uma salinha comercial de 25 metros quadrados, bem perto da minha casa, e foi ali que a empresa ganhou um CNPJ, porque até então eu estava só no CPF do meu pai. E aí eu criei uma empresa mesmo, aluguei um escritório por R$ 600 por mês e comecei a trabalhar, comecei a empreender de fato aí com o CNPJ no nome. O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, eu fui crescendo e aqui em cima, naquela primeira janela da direita, é o primeiro escritório que eu aluguei, só que na esquerda tinha outro, atrás tinha mais 2 e embaixo tinha um galpão. E em no máximo 1 ano eu já estava com o prédio todo. Então da salinha comercial de R$ 600 eu fui para 4 salas comerciais lá em cima e aluguei o galpão, um mini galpão embaixo, né? Era um salão, não é nem um galpão, né? Um salão ali embaixo para a gente fazer a operação acontecer. Os funcionários foram acontecendo, foram entrando, aí nessa etapa já estava com cerca de 10 funcionários, até que então, naquele momento, meados de 2016, a internet ainda, o e-commerce ainda estava no seu início e era tudo muito novo e os consumidores tinham medo de comprar online. E foi por isso que me fez gastar R$ 150 mil para montar a minha primeira loja física no bairro da Lapa, em São Paulo, tá? Obviamente, a nível de investimento, isso nunca se pagou. Até hoje eu tenho a loja física, até hoje ela não se paga, mas é o rosto da empresa, é o lugar que o cliente ele sentia a confiança de falar, eu vou comprar online, porque se essa empresa me enganar, me roubar, eu vou lá bater na porta deles. Então esse foi o propósito por trás desse investimento na época, em 2016, e a gente montou a loja física, temos a loja física até hoje, não mais de rua, num andar comercial, mas temos até hoje. Continuamos crescendo, mudamos de lugar, aquele prédio, aquele mini prédio que eu mostrei para vocês ficou pequeno e começamos a avançar, começamos a contratar mais gente e as coisas foram acontecendo nesses últimos 11 anos, tá? A equipe foi crescendo, essa é a nossa loja física de hoje, tá? Que já estamos mudando novamente. Esse aqui opa, peraí que voltou tudo começo aqui.
Hoje nós temos na Barra Funda, em São Paulo, 2 andares comerciais inteiros, a gente deve ter cerca de 800 metros quadrados, aproximadamente, e onde nós temos aí uma super sala de reunião bacana, onde toda a operação acontece com essas cerca de 50 pessoas. Eu não tenho foto aqui, mas trago em primeira mão que nós demos um passo adiante hoje é sábado. Na terça-feira nós assinamos um contrato de R$210 mil por mês do aluguel de um galpão de quase 6 mil metros quadrados para a gente continuar expandindo, e essa expansão ela é graças a, não essa foto, a próxima que eu vou mostrar, essa aqui é uma foto da nossa loja oficial dentro do Mercado Livre, que somente empresas grandes com algum tipo de notoriedade dentro do mercado tem. Então, por exemplo, hoje eu sou loja oficial ao lado da Apple, ao lado da Samsung, Fast Shop, Casas Bahia, várias outras empresas grandes e marcas grandes dentro do Mercado Livre, inclusive não só como empório do celular, mas também como Realme. Eu não sei se alguém conhece essa marca, a Realme. Eu imagino que... levanta a mão quem conhece a Xiaomi. A Xiaomi muita gente deve conhecer, certo? Legal. A Realme é uma subsidiária da Xiaomi. Tá? E hoje eu tenho a honra de poder falar que eu sou a Realme Brasil, então nós fechamos um contrato lá na China, onde nós temos a representação da marca aqui no Brasil, e nós pegamos a loja oficial da Realme, e com isso nós começamos a vender celulares, e isso nos levou para um outro patamar com um faturamento extremamente, com ticket médio, né, muito mais alto do que peças para celular que até então. E no final eu vou deixar aqui meu Instagram para quem estiver curioso, mas quem acessar meu Instagram vai ver que minhas redes sociais elas são bem discretas, né? No máximo uma coisa ou outra ali que eu acabo postando, porque eu gosto mais de conversar de business, de negócio, de trazer ali insights do meu dia a dia. Então as minhas redes sociais elas não são glamourosas, não tem ostentação ou algo do tipo, mas inclusive... eu não sei, alguém aí que está aqui nesse evento é mentorado do Roberto Chinachic? Legal, temos um pessoal aí. Eu estava numa palestra dele uns 2 anos atrás, e que inclusive o Ebert, que me convidou para ir, e teve um certo momento que o Roberto Chinachic, ele pediu para todo mundo fechar o olho, olhar para cima, né? E imaginar você vivendo a vida dos seus sonhos. E eu estava lá nesse evento, eu não sabia nem quem era o Roberto, que o Herbert me convidou, e eu fui por respeito ao Herbert, e aí eu fiz isso. E naquele momento, enquanto o Roberto falava, eu me dei conta que naquele momento, 2 anos atrás, eu estava vivendo a vida dos meus sonhos. E eu não tinha me dado conta disso até então. Porque eu vou mostrar aqui para vocês que não fazem 11 anos que eu ganho dinheiro, não fazem 11 anos que a empresa é desse tamanho e prospera de forma absurda. Fazem 3 anos, 4 anos que isso acontece. Os outros 7 anos foram só batendo cabeça e apanhando todo santo dia, vendendo almoço para pagar a janta. Então, naquele momento que o Roberto falou, que eu me dei conta que eu estava vivendo a vida dos meus sonhos. E embora minhas redes sociais elas não são glamourosas, eu deixo minhas conquistas na parede da minha casa, com as fotos, com a minha família, que para mim é um dos pilares mais importantes que existem na vida. Então hoje eu afirmo que eu posso estar aqui, estou hoje no Canadá, trouxe minha família toda, nós estamos em 6 pessoas aqui, com tudo pago para eles. Nós estamos há 18 dias de férias aqui, chegamos nos Estados Unidos, em Chicago, fizemos de estrada até o Canadá, e depois nós vamos de estrada parando em alguma cidade até Nova York. Então vamos ficar 18 dias aqui numa puta viagem legal, porque eu tô vivendo a vida do meu sonho, que eu sempre sonhei, e isso foi possível graças a ter começado a empreender 11 anos atrás. E, como eu disse, é muito legal ver essa história do depois, da conquista, de você chegar onde você sempre quis estar, mas nem sempre foi assim, Então, olhando lá para trás, 11 anos atrás, o filho do caminhoneiro com 14 anos de idade vendendo almoço para pagar a janta, começou a construir uma empresa, começou a ter dívidas e começou a ter problemas, a bater cabeça, Como eu disse no começo, eu tinha a fórmula secreta ali para dar errado, sem conhecimento e sem dinheiro.
vocês já estão um passo à frente. Eu não sei se quem já empreende, quem não empreende, eu não sei o nível de maturidade que vocês estão aí a nível de negócio, mas pelo menos vocês, o conhecimento, vocês já deram um passo adiante, né? Vocês já estão aí, por exemplo, num super evento bacana do Herbert, tendo conhecimento. E eu nem conhecimento eu tinha, né? E ali em 2017 eu descobri o que eu mais temia. Depois de 2017, então a gente está falando de 2014, 15, 16, 17, 4 anos empreendendo, 4 anos trabalhando muito, dia e noite, literalmente, porque eu comprava da China e eu ainda não tinha um sócio chinês igual eu tenho hoje, um fundo de investimento por trás, então eu mesmo tinha que ficar acordado de madrugada, conversando em inglês com os chineses, fazendo as compras. 6 horas da manhã levantava para ir para a escola, saía da escola, meio-dia, 1 hora, já ia trabalhar e ficava então da 1 da tarde até 3, 4 horas da manhã. Então essa era a minha rotina, né? E no final de 2017, com muito trabalho, eu descobri um prejuízo de mais de R$500 mil. Quando eu falo de prejuízo de mais de R$500 mil, eu não estou falando somente de uma ação que deu errado e eu perdi R$500 mil. Eu estou falando de fechar um balanço patrimonial negativo em mais de R$500 mil. O que isso significa? Eu vou falar um pouco aqui sobre balanço patrimonial e algumas coisas hoje, mas isso significa o seguinte, que em 2017, em dezembro de 2017, se eu fechasse a empresa e eu vendesse tudo que eu tinha, eu ainda sairia devendo R$500 mil. Então imagina para o meu pai que baita negócio, confiou em mim, emprestou o nome, emprestou o cartão, se passaram e tudo que eu consegui foi pagar R$1.000, R$1.500, R$2.000 dentro de casa por mês, ajudou pra caramba, óbvio. Só que em contrapartida, 4 anos depois, ele ficou com uma dívida de mais de R$500 mil no nome. Baita negócio para ele, hein? Então foi isso que aconteceu. Em dezembro de 2017, eu parei para fazer um balanço patrimonial, eu acho que pela primeira vez, chega até a ser absurdo, mas eu parei para fazer esse balanço patrimonial da empresa de forma amadora, né? Esse aqui não é um balanço patrimonial, obviamente, mas foi o que eu sabia fazer na época. E em 2017 eu já estava aí com mais de 20, 30 funcionários, já tinha aberto a loja física, já tinha investido na loja, e por isso que as despesas aumentaram, e com isso nós chegamos aí numa despesa alta, e quando eu parei, dia 29 de dezembro de 2017, por que dia 29 de dezembro de 2017? Porque no meu segmento, Natal não é uma data forte de venda, então é a data que eu consigo, dar uma parada, dar uma descansada, só que também não tinha dinheiro para viajar igual todo mundo viaja entre o Natal e o Ano Novo, sobrou aquela tranquilidade para, deixa eu ver como que tá as coisas. E aí, quando eu fui ver como estavam as coisas, eu descobri esse prejuízo aí, com algumas coisas que eu não tinha em mente que estavam acontecendo debaixo do meu próprio nariz, né? Lógico que a minha reação foi essa daí. Brincadeira, não foi essa não, mas eu fiquei extremamente irritado e chateado, né? Só que as pessoas me perguntam por que eu nunca desisti, e essa resposta é bem fácil, porque desistir nunca foi uma opção. Eu nem sei porque tantas pessoas me perguntam isso. Muitas pessoas desistiram na sua jornada de empreendedorismo, e elas falam, cara, eu desisti, como que você nunca desistiu? E é engraçado, porque isso nunca passou pela minha cabeça, justamente porque eu não tinha nada. Então, quando você não tem nada, você não tem medo de perder. Diferente de hoje. Hoje, se eu vou dar um passo, se eu tô aqui na viagem, eu vou fechar alguma coisa em dólar, que tá caro pra caramba, o dólar subindo aí nos últimos dias, eu vou pensar 2 vezes o prejuízo que eu vou ter com aquilo, porque hoje eu tenho bens, hoje eu tenho medo de perder aquilo que eu conquistei. Só que na época eu não tinha nada a perder, então basicamente eu não tinha essa opção de desistir, porque se eu parasse eu saía devendo R$500 mil, então era melhor continuar. E aí eu tive que aprender, tive que estudar, tive que me virar, tive que ir atrás. E a primeira questão que ficou muito claro para mim é que faturamento não é lucro. E por que eu falo isso? Quando eu volto aqui nessa imagem, e voltar aqui nessa apresentação é péssimo, mas beleza. Quando eu volto aqui nessa imagem,
A gente está olhando para o balanço patrimonial da empresa, então, agregado até de 2013 até 2017, né? Esse é o resultado final. Nessa época, tá? A gente está falando aí de, então, 2017. Nessa época, eu estava faturando R$ 1.080.000 por mês, tá? Esse era o meu faturamento mensal na época. R$ 1.080.000 por mês. E mesmo faturando todo esse valor, eu consegui ter um resultado desse. Então, fica muito claro que faturamento não é lucro. E então eu tive que estudar e tive que fazer muitas mudanças, desde a parte de estratégia, do que a empresa estava fazendo, desde a precificação, desde a logística, desde o regime tributário, desde o mix de produto. Eu entendi que menos é mais. Em certos momentos nós chegamos a ter, por exemplo, mais de 300 SKUs. SKUs são produtos diferentes, tá? O SKU é como se fosse uma identificação de um produto dentro da sua empresa. E eu bati o olho no concorrente, o concorrente tinha 7 produtos e vendendo R$ 700.000, ou seja, tipo R$ 100.000 por produto. E eu tentando administrar R$ 300.000 e sem ter dinheiro. Porque nessa época, não pense que eu faturava 1 milhão por mês e estava milionário. Pelo contrário, né? Como vocês viram, eu estava devendo. É tudo baseado em crédito de fornecedores e por aí vai. Então, fluxo de caixa sempre foi uma merda, faltava dinheiro sempre e eu tentava ainda ter mais de 300 produtos. Loucura. Então, muita coisa mudou. E eu entendi que eu tinha que errar rápido e não ficar errando o ano todo, como aconteceu em 2017. Erre rápido, conserte rápido e baseie suas decisões em dados. Hoje eu tenho um mantra na empresa, que depois eu criei esse mantra até depois de 2017 mesmo, desse problema que tive, é que contra dados não há argumentos. Então, você não vai estralar o dedo, colocar o dedo para cima e ver como que tá, para que lado tá o vento. Basicamente, você vai utilizar dados. A intuição é legal, é bacana, mas dados vão te falar se você deve ou não contratar um funcionário, se você deve ou não expandir, se você deve ou não seguir um caminho. Então, hoje, eu praticamente baseio todas as minhas decisões em dados e até por isso que eu criei uma startup de tecnologia de dados. E aí, basicamente, eu vou trazer para vocês agora as coisas que eu aprendi e que, errando, eu aprendi elas e agora quero compartilhar para vocês anotarem que são as coisas que mudaram, de fato, a minha vida e fizeram eu sair daquela dívida de R$500 mil negativo e chegar onde eu estou hoje. Só que é engraçado, porque eu não parti do R$500 mil negativo e para onde eu estou hoje. Eu cheguei lá no R$500 mil negativo, eu achei que seria uma ótima ideia abrir um outro fornecedor com crédito para, com o lucro dele, pagar o fornecedor que eu estava devendo, R$500 mil, e com isso eu só aumentei minha dívida e cheguei a estar R$2 milhões negativo, e aí eu falei, opa, agora eu vou. Peguei uma par de empréstimo do Banco do Brasil, eu falei, agora eu vou acertar. E na verdade eu fiquei R$4 milhões negativo, esse foi meu fundo do poço, tá? Não sei se alguém consegue ter uma marca dessa, se alguém já ficou R$4 milhões negativo no balanço patrimonial aí, mas eu cheguei e eu só consegui dar a volta por cima, sendo bem sincero, por conta das questões que eu vou mostrar para vocês agora e também que fazendo um trabalho certo eu consegui atrair fundos de investimento lá na China, que são meus investidores hoje há muitos anos, e com isso eu consegui dar a volta por cima e sair da dívida de R$4 milhões negativo, porque não é fácil não. Vamos lá. Quando a gente olha para um negócio, o primeiro pilar que tem são os pilares da gestão financeira, que é praticamente o que não deixaria eu chegar onde eu cheguei. Você pode, sei lá, o seu negócio não pode dar certo porque você não conseguiu tracionar, você não conseguiu ter um comercial eficiente, você não conseguiu vender, você não conseguiu faturar. Mas o que te leva para um buraco ou uma incerteza do que você está fazendo é você não ter os pilares de gestão financeira que eu vou mostrar a seguir. E esses pilares de gestão financeira, eles não são para uma empresa de e-commerce ou somente uma empresa de varejo. Eles são para qualquer empresa, qualquer negócio de varejo, de serviço, né? Então, seja você um comércio, seja você um prestador de serviço, seja você uma indústria, você precisa ter esses pilares na ponta do lápis todo santo dia
Porque eu mesmo, particularmente, se eu for abrir eu posso abrir o que for de serviço, um software que eu tenho, hoje eu sou dono de um software, eu posso abrir um serviço como, sei lá, um pet shop, manicure, um salão de beleza, ou um comércio, o que for. Se eu não tiver esses pilares, eu nem abro o negócio, eu nem começo. E os pilares são esses: margem de contribuição, basicamente é tudo que sobra depois da venda. Então lembra que eu falei que faturamento não é lucro? E o lucro bruto também não é lucro. É isso que é interessante. Por quê? A margem de contribuição ela é o lucro bruto, é um nome mais bonito, né, MC que a gente chama, que é tudo que sobra depois que você vende o seu serviço ou o seu produto. Então, no meu caso, tá? Para eu chegar numa margem de contribuição, eu vou fazer aqui, eu tenho o valor da venda, que eu fiz lá a venda, vamos dizer, no Mercado Livre. Eu vendi o produto por R$100. Só que eu ainda vou ter que pagar R$5 de taxa fixa para o Mercado Livre, eu ainda vou pagar R$15 de comissão para o Mercado Livre, eu ainda vou pagar R$16 de frete e eu ainda vou pagar, por exemplo, 10% de imposto, mais R$10 de imposto. Fora tudo isso, me sobrou, por exemplo, eu não fiz a conta aqui de cabeça, mas, por exemplo, me sobrou R$60. Agora, vou pegar esses R$60 de valor líquido que eu recebi a receita líquida e vou fazer menos o custo do meu produto ou o custo do serviço prestado e vou chegar o quê? Na minha margem de contribuição. Então, por exemplo, eu fiz uma venda de R$100 que me sobrou uma margem de contribuição de R$10. Com isso, por exemplo, eu tenho uma margem de contribuição de 10%. Então, eu sei de maneira rápida que se eu faturar R$100 mil, eu vou ter R$10 mil de lucro bruto. Então, isso eu preciso ter dia a dia, não no final do mês, não no final a cada trimestre, a cada ano. Eu preciso ter dia a dia das minhas vendas, seja do produto que eu vendo ou seja do serviço que eu presto. Beleza, eu já sei qual é o meu lucro bruto. Agora eu preciso fazer o quê? O resto do meu DRE. Parece palavras muito difíceis que eu vou usar aqui, como, por exemplo, DRE, balanço patrimonial. Deixa eu até perguntar uma coisa. Quem aqui faz DRE mensalmente do produto ou do serviço que vende e trabalha? Levanta a mão. Tem uns 4 gatos pingados aí na sala que faz o DRE. Quem aqui faz um balanço patrimonial da empresa mensalmente também? Levanta a mão. Tem uns 2 gatos pingados aí. Parabéns para quem faz. Parece difícil usando esses nomes, parece coisas que só uma contabilidade sabe fazer, mas é extremamente simples. Basta querer e ter tempo para fazer. Porque quando você olha para um DRE, ele vai partir, por exemplo, ali da sua receita e você chega no seu lucro bruto e agora começa o resto, que é o quê? Que vem suas despesas. Então você já entendeu seus custos para chegar no lucro bruto. E agora você vem para suas despesas que você consegue simplesmente contratando um RP. Quem já ouviu falar no RP Bling, Tiny, Conta Azul e Omie, que são RPs que você vai pagar a partir de R$ 29,90 por mês e você vai conseguir fazer um contas a receber, um contas a pagar e o mais importante, uma conciliação bancária, fazer o seu fluxo de caixa pelo arquivo FX. Você baixa do seu banco o seu arquivo FX, sobe para o RP e você consegue conciliar para você entender o que é custo, o que é despesa. Com isso, você categoriza as despesas dentro das suas saídas e você fazendo ali suas despesas menos o seu lucro bruto, você chega no seu lucro líquido. E chegando no lucro líquido, você já tem aí, de fato, o EBITDA aí da sua empresa. Né? Se você tiver num lucro real, lucro presumido, que é um regime tributário de imposto, você ainda vai ter que apurar algumas coisas no lucro real sobre o seu lucro líquido, mas já é um EBITDA que você pode confiar. Beleza, você sabe seu lucro. O que você faz agora? Valorização de ativos e passivos, que é basicamente um balanço patrimonial. Então, se você fechar a empresa hoje e você vender todos os seus ativos, o que são ativos? Ativos são, por exemplo, o estoque que você tem, o prédio que você comprou, o imóvel, veículo, depende, como eu disse, eu estou sendo bem abrangente aqui, serviços, produtos, né? Mas todos os seus ativos, dinheiro nas contas bancárias, dinheiro a receber, beleza, são seus ativos. E seus passivos? Tudo que você deve para fornecedores, empréstimos e por aí vai. Faz um menos o outro, você tem seu balanço patrimonial. Isso daí, mês a mês, é extremamente importante para você saber se o seu negócio está indo para frente ou se o seu negócio está indo para trás. E por que eu falo isso? Vamos voltar aqui no meio milhão negativo? Vamos voltar no meio milhão negativo. É que, infelizmente, é bem chato aqui essa apresentação, mas vamos voltar aqui, ó. Beleza. Voltei aqui. Esse meio milhão negativo, eu faturava R$1.080.000 por mês. Dinheiro entrava, dinheiro saía,
e eu não sabia o que tá. Eu achava que eu ganhava dinheiro. Sabe por que eu achava que eu ganhava dinheiro? Porque quando eu importava, fazia um desembaraço, eu pegava ali a margem de contribuição da pré-venda, ou seja, antes de vender eu fazia a planilha de Excel, assim, modéstia à parte, eu não sou burro, né? Pelo contrário, eu me considero muito inteligente, e eu não cheguei nesse prejuízo porque eu não sabia precificar. Não era isso. Porque na hora que eu precificava, uma precificação, ou seja, né, antes da venda, na hora que eu precificava, me dava uma margem de contribuição de 30%, um lucro bruto de 30%. Ou seja, se eu vendia por R$100, eu ganhava 30. Simples assim. Então, se eu faturava R$1 milhão, quanto que supostamente eu estava ganhando? R$300 mil por mês. Então, R$300 mil por mês de lucro bruto é muito dinheiro. Qual foi o problema? O problema é que existem algumas questões, taxas, impostos e por aí vai, que esses R$300 mil que eu achava que eu ganhava, não eram bem R$300 mil, eram R$200 mil, que já é muito dinheiro. Só que, naquele momento, eu não estava focando em sacar o dinheiro e sair para viajar 18 dias aqui para os Estados Unidos e para o Canadá. Naquele momento, eu estava focando em crescer a empresa. Então eu contratava gente, montei a loja física, aluguei um monte de sala comercial, galpão e por aí vai, fui crescendo. E a minha despesa ultrapassou R$200 mil. E é por isso que eu fiquei meio milhão negativo. Se eu tivesse um DRE real, de verdade, porque é muito difícil você fazer um DRE para um monte de segmento como o meu de e-commerce, né? Mas hoje é possível, inclusive o meu software é disso. Se eu tivesse meu DRE em tempo real e se eu tivesse um balanço patrimonial para ver que eu estava perdendo dinheiro, isso não teria acontecido. Então é por isso que eu falo que isso é extremamente importante. E eu não estou aqui trazendo esse ponto de uma maneira do tipo, eu fiz isso, então todo mundo eu acho que vai cometer esse erro. Não é porque eu acho. É porque nesses últimos anos eu conversei com, sem sombra de dúvidas, mais de 1.000 pessoas nos eventos que eu palestrei ou que nas minhas redes sociais e por aí vai. 1.000 empreendedores, né, pessoas que faturam não R$1.000 por mês, mas eu conversei com pessoas que faturam 4 milhões de reais por mês e estão na mesma situação que a minha. Todo mundo que eu converso, que empreende, que vende produtos, principalmente online, está passando pelo que eu passei lá atrás. Em todo mundo, lógico, estou aqui generalizando, mas no mínimo 90% de quem eu converso não tem um controle adequado desses pilares de gestão financeira. Então, eu vou avançar aqui um pouco mais rápido, que eu sei que também já... Aqui o meu fuso horário está um pouco antes, mas para vocês eu sei que já é tarde, vocês tiveram um dia aí cheio de ensinamento. Mas dados são seus melhores amigos, que é o que eu falei, você precisa ter os dados para você saber para que lado você vai. Não pegue o caminho mais fácil. Isso é algo que eu fiz em algumas etapas. Tudo que vocês imaginarem, está sendo gravado aqui? Está sendo gravado, né? Mas eu vou falar que já caducou já. Tudo que vocês imaginarem de coisa errada, eu já fiz. Problema com todos os órgãos que você imaginar, eu já tive. É Polícia Civil batendo na minha porta, é Receita Federal, o que imaginar, eu já passei. Por quê? Porque eu queria ter 10 CNPJs para pagar menos imposto. Eu queria importar sem declarar o valor total. E por aí vai. Coisa que a maior parte do mercado faz. E eu afirmo com todas as letras, esse caminho mais fácil, não tem nada de mais fácil. Hoje, no lucro real, com uma empresa só, com uma marca forte, eu pago muito menos imposto do que eu pagava com 6 CNPJs que eu cheguei a ter. Então, esse é um dos conselhos que eu deixo aqui. Não pegue o caminho mais fácil, porque é castelo de areia, não vale a pena. Construir uma marca forte, sem sombra de dúvidas, você construir uma marca é extremamente importante nos dias de hoje. Vocês estão aí numa sala com um monte de gente que está correndo para chegar no mesmo lugar que você quer chegar. O que vai te diferenciar do seu colega que está ao seu lado? É a sua marca. Hoje, eu não tenho uma empresa que vende produtos. Eu tenho uma marca que vende produtos. E isso muda completamente para os meus investidores lá na China terem investido em mim lá atrás. Grandes parcerias, então você tendo tudo isso que eu acabei de falar nos últimos slides, você consegue atrair atenção de grandes empresas, grandes marcas, como por exemplo foi o nosso caso com essa subsidiária da Xiaomi, que é a Realme, onde, por exemplo, ela
topou fechar um contrato conosco de representação aqui no Brasil, né? E nós começamos fazem 2, 3 meses que nós começamos com essa parceria e, por exemplo, hoje com essa marca nova no Brasil, nós já estamos vendendo mais de, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, a gente estava vendendo mais de 500, 600 celulares por dia só em marketplace, sem contar os nossos distribuidores e revendedores. Então é algo assim extremamente grande e absurdo. Então grandes parcerias te ajudam a ir mais longe, mas para você conseguir grandes parcerias, eu não conseguiria 10 anos atrás quando eu abri. E sim, eu tive que fazer todos esses passos, inclusive a parte de não pegar o caminho mais fácil, porque hoje eu tenho uma empresa sólida, correta, onde a Receita Federal bate na minha porta umas 4, 5 vezes por ano para me fiscalizar e não encontra nada e tudo funciona. Tudo dá certo, né? Essa não é o fim, tá, pessoal? Não é o final ainda. Eu só vou deixar aqui, tem um QR Code para quem quiser me seguir no Instagram, pode fazer a leitura aí do QR Code, mas esse é o meu, normalmente o pitch que eu, não é nem um pitch, né, mas é a palestra que eu faço quando me convidam para palestrar em algum local, onde eu conto a minha história e trago esses ensinamentos, assim, que podem parecer até simples, mas que fizeram totalmente a diferença na minha vida, e é o simples que as pessoas não aplicam no dia a dia, tá? Então é bem legal poder compartilhar minha história. Eu trago um pouco de motivação para quem está nessa mesma caminhada ou quer começar a caminhada, e mostro o que é possível e mostro como não errar. Mas como o Herbert é um grande amigo meu e me pediu isso, além de mostrar essa palestra que normalmente eu faço, vou aproveitar mais uns 20 minutinhos para mostrar como que 7, 8 anos depois que eu comecei a minha primeira empresa, como que eu fundei, usando esses princípios, fundei uma outra empresa de comércio para o meu pai, que era o caminhoneiro que eu falei lá atrás, como que ele sozinho conseguiu, né, ter uma empresa sem funcionário nenhum, e sair de um salário de 4 mil reais por mês que ele ganhava lá como caminhoneiro, 3 mil e pouco, 4 mil reais, e conseguiu chegar a ganhar mais de 20 mil reais por mês, sem funcionário, trabalhando 1 ou 2 horas por dia. Então eu simplesmente apliquei tudo que eu aprendi nos últimos ali 7 anos. Essa empresa para o meu pai eu abri uns 3 anos atrás, então eu apliquei exatamente em 30 dias, eu fiz tudo, e a partir do primeiro mês ele já teve lucro e já começou a ter sucesso. E essa empresa é aquele, o que, vamos dizer, ele trabalha até hoje, é o que ele faz no dia a dia dele, embora eu ainda ajudo e pago todas as despesas da casa, do meu irmão, da minha família, mas pelo menos é o jeito que ele tem de trabalhar e de ganhar o próprio dinheiro também. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso daqui é algo que normalmente eu cobro Normalmente não, né? Mas que eu já cobrei cerca de 20 mil reais para poder palestrar, e por pessoa, né, que participa dessa palestra. E obviamente eu não vou ter tempo de mostrar tudo, mas eu quero mostrar um pouco para vocês aí, que o meu amigo Herbert me pediu, então vou aqui compartilhar com vocês agora, tá bom? Vamos lá. Bom, até o momento tudo certo? Faça um joinha aí se vocês estão entendendo, estão acompanhando, tá muito rápido, tudo certo? Estão gostando? Boa. Gustavo, Fale. eu falei com eles que já tá bom, eu não preciso ensinar mais nada não. Deixa quieto? Então beleza, valeu pessoal. Vou curtir aqui que abriu um solzinho no Canadá, só tava chovendo hoje o dia todo. Valeu. Tá todo mundo doido aqui querendo aprender. Vamos lá. Bom, Grupo GMJ, tá? GMJ não tem nenhum segredo aí, o nome tanto faz, porque nada que eu fiz de ação nessa empresa para o meu pai ganhar mais de 20 mil por mês foi baseado no nome. Eu sei que eu já conheci pessoas que ficam o mês inteiro só para decidir o nome da empresa que vai abrir. E o nome é importante em alguns casos, tá? Mas neste caso aqui o nome não é importante não. GMJ é de G de Gustavo, M de Mauro e J de Josi. Então Mauro é meu pai, J é Josi, minha mãe, e o M de Mauro também é de Murilo, que é meu irmão. Então a gente simplesmente pegou a família toda e colocou nesse grupo aí. Não tem nada especial. Mas eu fundei essa empresa dia 15/3/2021,
simplesmente focado em revenda de produtos nacionais. Então, lembra que eu falei que eu aprendi com meus erros desses 7 anos, na época que eu abri a empresa, e um deles é querer começar importando. Então, que loucura. Eu nunca tinha ido para a China, né? Hoje eu tenho escritório lá, obviamente vou para lá algumas vezes, mas eu nunca tinha ido para a China, não conhecia nada na China, não tinha dinheiro e comecei importando. Isso quase me faliu 1000 vezes. Canal amarelo, canal cinza, canal vermelho e por aí vai de uma importação. Então, uma das coisas que eu peguei como premissa, eu falei, não, pai, tem que ser revenda nacional. Vamos comprar aqui no Brasil mesmo, entrega rápido, não precisa esperar 3 meses para chegar o container. Beleza, então, revenda nacional, uma empresa de revenda de moda íntima masculina. Esse foi o resultado que a empresa do meu pai teve em 10 meses e 12 dias. Então, eu comecei a empresa dia 19/5/2021, foi a primeira venda, até dia 31/3/2022, que foi quando eu tirei esse print aí no caso, né? No caso, essa palestra que eu estou mostrando para vocês aqui, então é do final do mês 3 ali de 2022. Nesses 10 meses, ele faturou R$ 1.338.000, tá? Uma empresa do zero, tá, pessoal? Não existia nada, tudo era novo, a conta, isso aqui é o Mercado Livre que eu tô mostrando, a conta do Mercado Livre era nova, tudo novo, eu mesmo nunca vendi produto nacional, não tinha relacionamento nenhum dentro do mercado de produto nacional, e então foi tudo do zero, literalmente, que eu comecei, e deixa eu pôr aqui, e a gente conseguiu esse resultado, 1 milhão de faturamento, 1.338.000 em 10 meses. Só que o faturamento, com todo respeito, eu tô cagando pro faturamento. Faturamento é ego, não é lucro. O que me importava era o quê? O lucro. O dinheiro no bolso do meu pai no final do mês. Então, nesse período, nesses 10 meses, o meu pai ele colocou no bolso R$ 239 de lucro com essa operação. Isso que importa. É literalmente isso que importa. Então eu não queria criar para o meu pai uma empresa gigantesca de 1.000 funcionários, igual ali eu tinha, com faturamento de milhões, etc. Não, eu queria um negócio que ele sozinho pudesse trabalhar, pudesse ganhar o dinheiro dele, e com também não muito investimento, e também não com muito esforço, até porque o meu pai não saberia fazer isso, porque ele nunca tinha nem mexido no computador direito, ele conseguisse ter um resultado. E para mim foi excelente esse resultado, né, que nós tivemos ali nesses primeiros 10 anos 10 meses de operação, tá? E vamos lá, eu vou mostrar um pouco para vocês o quão difícil foi fazer essa empresa dele acontecer. Como que em 30 dias ou menos eu coloquei essa empresa de pé e como que ele faturou isso daí nesses 10 meses. Isso daqui é um videozinho, eu vou ter que abrir aqui o software que eu criei a apresentação para rodar o videozinho, tá? Vocês me dão 30 segundos, rapidinho, só para eu abrir aqui o vídeo. Vamos lá. Vou abrir aqui. Vou pegar a senha do software aqui. Aqui, já achei, vamos lá.
Pronto, já achei. Vamos lá, vamos colocar aqui para apresentar. Pessoal, faz o joinha para mim aí se vocês estiverem vendo minha tela de novo já. Beleza. Então vamos lá. Agora sim. Vou passar aqui. Bom, como tudo começou? Tudo começou então, acho que foi no comecinho do ano de 2021, né? A primeira venda foi em 19/5/2021, então isso daí deve ser ali em meados de janeiro de 2021, fevereiro de 2021. Existe um software chamado Nubmetrics, que ele faz pesquisa de mercado, ou seja, ele mostra o que é mais pesquisado em um determinado mês dentro, por exemplo, do Mercado Livre, que para quem não sabe, o Mercado Livre é o maior marketplace da América Latina, é um dos maiores e-commerces que existem não só no Brasil, mas no mundo, e assim, basicamente você consegue vender algumas centenas de milhões ou até mesmo bilhões. Então, tem um mercado muito grande. E ali, pesquisando o mês de janeiro, eu entendi que uma tendência que estava, uma oportunidade boa, era cueca e meia. Né? Eu até mostro isso daí, por exemplo, eu estou mostrando ali o mês de janeiro de 2021. Eu consegui entender que existiam alguns produtos potenciais, e não só cueca e meia, mas vários, mas dentro desses produtos potenciais, eu vi que cueca e meia da Lupo era um produto que eu poderia vender bem. Né? Inclusive, eu estou mostrando que o maior vendedor, por exemplo, de cueca da Lupo naquele momento, eu vou mostrar um pouco ali para baixo, estava vendendo cerca de R$100.000 só de um modelo de cueca da Lupo. Com um modelo de cueca da Lupo, um determinado vendedor estava vendendo R$100.000. Vocês têm noção o que é você ter um produto e com esse um produto você já faturar R$100.000 por mês? Então, é isso que eu buscava, porque eu entendi que menos era mais. Eu não queria que meu pai administrasse um portfólio de 30, 60, 90, 150 produtos. Eu queria que ele administrasse um portfólio de 2, 3 produtos. E a gente já tinha uma meta, tá? Eu vou até mostrar para vocês, a nossa meta era faturar 150 mil por mês. Então, para faturar 150 mil por mês, eu precisava de 1 ou 2 produtos, simplesmente. Então, utilizando um software de pesquisa de mercado, lógico que eu não vou entrar tão a fundo, mas eu consegui entender qual era a demanda, quanto que vendia, quando vendia, por quanto vendia. Então, tendo isso em mãos, eu escolhi alguns produtos, tá? Eu escolhi 6 produtos, no caso, sendo que foi um erro, mais um erro. Então, mesmo 7 anos depois, eu ainda errei, porque eu não precisava ter escolhido 6 produtos. Eu sabia que os produtos que mais venderiam seria esse daqui. Eu acho que meu mouse aparece aí para vocês. Faz um joinha só para eu saber se eu posso. Então tá. Eu sabia que o produto que mais vendia era esse e esse daqui. E ao mesmo tempo eu quis testar esses aqui. E foi só perda de tempo e dinheiro. Então, acabou que a gente escolheu 6 produtos, depois eu mudei só para 2. E a segunda etapa foi o quê? O contato comercial com fornecedores. Então, não só desses produtos, mas eu selecionei alguns outros, esses daqui são só os que ficaram, né, ali basicamente. Pessoal, deixa eu só, um segundinho, só pegar um carregador para não acabar a bateria aqui do celular que eu estou usando para ver vocês, que é bacana essa ajuda que vocês me dão aí com o polegar. Pronto. Voltei, vamos só pôr o carregador aqui. Vamos lá. Então, legal. Eu já selecionei ali os produtos que eu sabia que tinham um bom mercado, né? Não só esses, mas de outras marcas e outros produtos também.
E depois disso, eu fui para o contato comercial com os fornecedores, para entender, né? E aí, quando a gente fala fornecedor, todo mundo, a primeira coisa que pensa é no, sei lá, o chinês da 25, que está escondido lá num prédio da 25 de março, da Santa Efigênia, do Brás, alguma coisa assim. Só que isso seria para mim mais um dos erros. Lembra quando eu falei de não pegar o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é esse. Pensa, todo mundo que está desempregado, recebeu o seu seguro-desemprego, recebeu ali o FGTS, vai aonde? Vai lá no centro de São Paulo, vai lá comprar bugiganga sem nota, para depois tomar na cabeça com a Polícia Civil enchendo o saco, com a Receita Federal enchendo o saco, porque está vendendo produto contrabandeado, sem nota, porque é mais barato. E vende muito, inclusive, tá? Se você pesquisar no Mercado Livre, os produtos que mais vendem, tem produtos que vendem um anúncio de um vendedor só, R$1 milhão, R$2 milhões, lá da 25 de março, só que é Castelo de Areia. Não, eu já sabia que isso era Castelo de Areia, eu já tinha errado nisso, então comecei por produtos formais, e aí um deles é a Lupo. E aí, né, contato comercial com o fornecedor. Como que eu descobri o super fornecedor da Lupo? Sabe como? Eu digitei Lupo no Google. Simples. Então, quando você para de ficar querendo achar o fornecedor secreto, que só você vai ter acesso e mais meio Brasil, lá na 25 de março, e que vai ter um preço diferente, não. Vai para fornecedores formais. E como que você descobre um fornecedor formal? No Google, pesquisando fabricante. Porque a cadeia, pessoal, normalmente é fabricante, distribuidor, revendedor, consumidor final. Você é o revendedor. Algumas empresas já estão cortando o distribuidor e estão indo direto para o fabricante, que é o caso da Lupo. A Lupo não tem um distribuidor entre eu, que sou o revendedor, e ela. Então a Lupo já vende direto para o revendedor. E, inclusive, tem algumas empresas que estão até cortando o revendedor e estão vendendo direto para o consumidor final. Aí pula fora dessa briga. Como que você vai competir com o próprio fabricante? Não faz sentido, concordam? Então, é fácil você começar procurando pelo fabricante. Ah, mas o produto não é nacional, o produto ele é importado. Tudo bem, por lei no Brasil, toda embalagem de produto importado precisa de uma etiqueta escrita assim: importado por CNPJ tal, endereço tal, telefone tal. Então, compra o produto que você quer e pega ali o fornecedor. Então, eu localizei o fornecedor, a Lupo, no próprio Google, no site da Lupo, eu peguei o contato de um funcionário da Lupo que me atendeu. Então, eu fiz a primeira comunicação com a Lupo, onde eu fui ali e me apresentei, falei que eu era grande no Mercado Livre, vendi meu peixe, perguntei inclusive se o produto era oficial, que era vendido no Mercado Livre, porque no Mercado Livre tinha muita falsificação na época, hoje tem menos, mas tinha muita falsificação, então eu quis saber se o vendedor tinha autorização, se não tinha. Me indicaram para um vendedor, na hora que eu liguei para o vendedor e falei, eu queria revender Lupo. Ele deu risada e falou, você e toda a torcida do Corinthians. Aí eu falei, o cara tá me tirando, só porque eu tô aqui com essa voz de moleque, né? E aí eu me apresentei para ele, falei tudo que eu já tinha feito, minha história, minha empresa, o tamanho da minha empresa, embora essa seja outra empresa, nada a ver com o Empório do Celular, eu apresentei, tirei algumas dúvidas e marquei uma primeira reunião com ele. E lógico, na primeira reunião eu levei ele no meu escritório da empresa grande que eu tenho, consegui ganhar a confiança do vendedor. O vendedor, inclusive, na semana seguinte, levou o diretor da Lupo, foi o diretor regional da Lupo, para me conhecer, porque não só no meu escritório, a minha história, mas eu também apresentei um estudo de mercado, que é o que eu vou mostrar aqui dentro de viabilidade, tá? Para fazer a viabilidade, se valeria a pena vender Lupo ou não aqueles produtos, eu fiz uma viabilidade de preço, obviamente, para saber se daria margem com o preço que o vendedor me passou. Porque, gente, não existe segredo. Se tem alguém vendendo por um preço, alguma coisa essa pessoa faz para conseguir vender por esse preço. Então, tem algum custo que ou ele é muito burro, não sabe fazer conta, lógico, tem isso daí, mas ou ele paga um custo menor que o fornecedor, ou ele está sonegando algum imposto, ou é carga roubada. Eu já cheguei um produto muito bom e era carga roubada quando eu fui ver para vender. Então, alguma coisa acontece. E além disso, não adianta você só também ver se dá lucro. Dá lucro, um monte de coisa você vai achar. Só que você também tem que analisar os seus concorrentes. Por exemplo, você sabia que o próprio Mercado Livre vende cueca dentro do próprio Mercado Livre? Como que eu,
com um capital social de 100 mil reais que eu coloquei na empresa do meu pai, vou concorrer com o Mercado Livre com um galpão com 200 bilhões de reais. Então o Mercado Livre ele vende cueca da Mesh. Para que eu vou vender cueca da Mesh e concorrer com o Mercado Livre? Eu fui lá e comprei dos concorrentes, eu vi que os concorrentes eram um monte de Zé Ninguém que fazia as coisas tudo de forma amadora, e por isso que eu escolhi a Lupo. Então eu comprei do concorrente, eu mostrei pro diretor da Lupo na reunião, falei, o seu revendedor vendendo produto sem nota fiscal aqui. Ele comprou de você com nota, mas ele nem emitiu a nota pro cliente dele. É isso que você quer para sua marca? Então eu fiz ali uma análise, fiz a viabilidade, entendi que era viável, fiz a abertura do CNPJ, embora eu já estivesse... todo mundo aqui conhece os regimes tributários do Brasil, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real? Levanta a mão quem conhece bem os regimes tributários do Brasil. Tá. Isso daí é totalmente um diferencial. Tá? Inclusive... Ô Herbert, você tá aí perto, eu sei que você falou que tinha horário, deu 8 horas, acho que aí no Brasil, né? Tudo bem de eu passar mais uns 10 minutinhos? É vigília. Vai até 2 da manhã. Aí foi então só pra enganar eles. Então tá bom. Então bora lá. Eu escolhi o Simples Nacional porque o lucro presumido ou lucro real, embora a longo prazo fosse melhor para uma empresa de varejo, o meu pai ele não teria conhecimento para tocar as obrigações que uma empresa do regime normal precisa, e no Simples Nacional, se você faturar até 150 mil reais por mês, você fica dentro de uma alíquota média ali de 10%. Então lembra quando eu falei para vocês que desde o começo eu sabia que a meta era faturar 150 mil reais? Por quê? Porque desde o dia 1 eu já criei uma projeção para mim e para o meu pai. Eu falei, vamos faturar 150 mil reais. Por quê? Se eu faturar 300, que é a próxima alíquota, o imposto aumenta para 14%. Então, na Empório eu passei por isso. Eu vendia mais, querendo ganhar mais, só que eu ganhava menos, porque o imposto aumentava dentro do Simples Nacional. Então, isso não acontece no regime normal, por isso até mesmo que é o mais recomendável quando você tem um grau de maturidade. Mas vender mais não é sempre a melhor saída. Então eu sabia disso, já estipulei 150 mil reais e a meta era ter 10% de lucro líquido, 15 mil reais. Era essa a meta desde o dia 1 e foi isso que a gente alcançou em menos de, acho que 45 dias, que eu vou mostrar aí para vocês. Então, basicamente, a gente já escolheu o regime tributário, já fez toda essa análise antes mesmo de abrir o CNPJ. Vamos lá. Então aqui eu explico um pouco sobre KNAI e capital social, tá? Não é tão relevante para, assim, a nível de quem está começando, mas lá na frente, quando eu fui tirar um radar ilimitado, passando por um processo de fiscalização da Receita Federal, para poder importar quantos milhões eu quisesse, é importante que você faça tudo certo desde o começo, porque eles vão analisar a sua vida nos últimos 10 anos, então é importante você fazer tudo certo. Então se você colocou que o capital social da empresa está integralizado, você integraliza de fato o capital, foi o que eu fiz. Então eu coloquei 100 mil reais na empresa do meu pai, e foi com 100 mil reais que eu comecei essa empresa dele. Óbvio, né? Sei que não são todos que têm um capital desse sobrando para investir no negócio, mas uma coisa que eu afirmo aqui para vocês, e tipo, não é papo para boi dormir ou porque deu certo, mas assim, eu nunca perdi uma noite de sono por ter colocado 100 mil reais nessa empresa 7 anos depois de ter feito isso pela primeira vez. Feito isso, entre aspas, porque eu nunca coloquei R$1 quando eu comecei a Empório do Celular 10 anos atrás. Mas quando eu coloquei 100 mil reais na empresa dele, eu sabia que o pior que podia acontecer era não dar certo e eu ter que vender os produtos que eu comprei pelo preço de custo e eu só perderia o imposto. Então eu coloquei 100 mil reais e o pior que podia acontecer é eu tirar 90. Por que esse era o pior? Porque eu não fui na 25 de março e comprei um monte de produto porque eu achei legal e bonito e barato. Porque eu não comprei de um fornecedor porque eu recebi, porque ele é perto da minha casa e porque ele me mandou uma tabela de preço e eu falei, vou comprar com ele que ele é legal. Eu comprei um produto que vendia mais de 100 mil reais por mês com esse capital social. Num vendedor. Se somasse todos os vendedores, passava de 600 mil reais por mês daquele produto. Então o produto ele tem demanda. E eu sabia exatamente o modelo, a cor, o tamanho que tem demanda. Então, não é um tiro no escuro.
Eu nunca estive no escuro nessa empresa nova. Então eu já sabia exatamente o que fazer, diferente da primeira empresa que eu caí por sorte, eu acho, naquele segmento. Então, essa é a diferença. Então, se tudo desse errado, eu ia vender pelo preço de custo para qualquer outro revendedor e pegava o dinheiro perdendo imposto. 10 mil reais não ia me quebrar se eu perdesse, então, né, nunca teve risco. O que eu quero dizer aqui? Alguém aqui já teve negócio físico? Levanta a mão, tipo, que foi lá, pagou luva para alugar um lugar, pagou 20, 10, 15, 50 mil reais para reformar o lugar e etc. Então, quem tem sabe do que eu tô falando. Eu tenho um amigo que ele montou uma Smart Fit. Acho que todo mundo conhece a Smart Fit, certo? E eu perguntei para ele quanto que ele gastou para montar a Smart Fit. Ele gastou 1.100.000 reais para montar a Smart Fit. Sabe o que ele fez no dia seguinte? Tava no dia seguinte que lançou, né? Que abriu a Smart Fit. Ele foi lá na frente da Smart Fit e fez assim: por favor, agora vem cliente. Por quê? Porque você tem um negócio físico que, se você gastou dinheiro em concreto, em reforma, e o negócio não dá certo, você não vende esse negócio para ninguém. É igual você montar uma padaria que a padaria não dá lucro. Para quem você vai vender uma padaria depois e recuperar o dinheiro que você gastou? Eu conheço um monte de... A Smart Fit acho que deu certo. Depois de uns 3, 4 anos ele recuperou o que ele gastou. Mas eu tenho um amigo que gastou R$500 mil para montar um bar e o bar não deu certo. Ele perdeu. Porque ninguém quer comprar um lugar que não dá lucro. Então você investir em concreto, em negócio físico, é esse o risco que tem. E diferente disso, o modelo de negócio que eu escolhi aqui para o meu pai não tem esse risco de perder o que investiu, tá? Então, eu tranquilamente, se alguém falar, Gustavo, eu tenho um fundo de investimento, 10 milhões de reais, toma aqui para você gastar em e-commerce. Sem medo nenhum, eu invisto, porque a despesa é muito baixa, o retorno ele é bom, né? Não é alto, vamos dizer, a margem de lucro de um e-commerce não é alta, mas pelo menos você tem previsibilidade, tá? Vamos lá. Estrutura física, eu vou mostrar a estrutura física que eu montei, né, qual foi o investimento para essa empresa do meu pai. E aqui vai complementar o que eu acabei de falar, tá? E também deixando claro que essa estrutura física, ela poderia ser 10% do que eu montei para o meu pai, que inclusive já é enxuto, mas poderia ser 10% do que eu montei para ele. Eu gastei um pouco a mais porque eu já sabia que iria dar certo pela minha experiência, tá? Vamos lá. Reforma do imóvel. Para não pagar aluguel, a casa que a gente morava quando eu nasci era a casa dos meus avós. Meus avós moravam em cima e meus pais e eu, né, a gente morava embaixo. Era uma casa de uns, sei lá, acho que tinha uns 80, 60 metros quadrados. Então a gente morava de favor na casa dos meus avós, tá? A gente não tinha casa própria, tanto que o primeiro sonho que eu realizei dos meus pais foi comprar uma casa própria para eles. E o imóvel ficou vago depois de alguns anos, porque eu comprei um apartamento para meus avós irem morar, e como gratidão por esse tempo que a gente morou com eles, e meus avós foram para um apartamento, e eles nunca quiseram alugar a casa. Então, eu peguei essa casa que estava lá vaga, e meu pai não paga aluguel, tá lá até hoje, tá, inclusive, e eu só pintei as paredes, tá, pintei as paredes, e tem um vídeo meu, feio pra caramba com esse óculos gigante, mas isso foi em maio de 2021, tá sem áudio, e eu não sei se eu consigo ativar o áudio, mas não tem problema. Basicamente, esse é um vídeo que eu gravei antes de eu montar a empresa, em maio de 2021, falando tudo que eu estava fazendo e que eu sabia que daria certo, e deu. Então, essa aqui é a estrutura, tá? É nessa casa que eu nasci, é nessa casa que... nesse imóvel que eu fui criado, né? Foi aí que eu fundei o quarto, aquele quarto com aquela foto lá no começo. Aquele quarto no começo foi nessa casa. Eu vou até mostrar para vocês o quarto. Então é uma casa que eu pintei aqui as paredes, e seria aí que seria a empresa do meu pai, né? Então, essas mesas e essas cadeiras eu nem coloquei no orçamento que eu vou mostrar para vocês, porque eu já tinha da Empório, eu só levei para aí, estava sobrando lá, tá? O que eu comprei tem a internet ali, um telefone para atender as ligações, um monitor, e indo aqui para a sala é onde, de fato, aconteceria as coisas, que é basicamente
Um computador, mouse, teclado, monitor, um leitor de código de barras e 2 impressoras, uma impressora de papel e uma de impressora térmica, né, para as etiquetas de envio nos correios, motoboy, etc. Então, basicamente com essa estrutura e um estoque. Então, deixa eu ir lá, eu vou mostrar o estoque. Vamos, meu filho, você fala pra caramba, pô. Aqui. Esse quarto é o quarto que eu dormia, né? E é o quarto onde eu montei a minha primeira empresa e é o quarto onde eu montei a segunda empresa também, né? Então, aí já tinha chego já algumas caixas da Lupo. Então, comprei algumas gôndolas e neste quarto fica o estoque até hoje, tá? Então, com essa estrutura, eu montei a empresa do meu pai que faturava, na época, mais de 150 mil reais por mês e dando um lucro para ele bacana. Isso já era mês 6 de 2021, já crescia as gôndolas até o teto, tá assim até hoje, tá, pessoal? Então, basicamente, cria um corredor ali no meio. Só que hoje tá cheio de produto, né? Aí na época não tinha os produtos ainda. Então, é nesse espaço de, sei lá, 10 metros quadrados que fica o estoque dessa empresa dele. E vamos lá. Como eu já sabia que daria certo, como eu disse, eu fui registrando tudo. Então, esse é o investimento que eu fiz para montar a empresa, tá? Então, desde das caixas para transportar o produto, as prateleiras, leitor de código de barra, impressora, computador, notebook para o meu pai trabalhar, mousepad, cortina, literalmente tudo que eu gastei, tá? Eu anotei. A câmera. Então, qual foi o investimento que esse sim, de fato, ele é um investimento que é um prejuízo se a empresa não desse certo? R$13.500. Quando eu falo ali produtos, não é o estoque não, tá? É o que eu comprei para utilizar na empresa. Reforma, móveis e parcelei em 12 mil de 1.126. Por quê? Porque embora tivesse juros, eu não queria pegar os 100 mil reais de capital à vista que eu tinha colocado na empresa e já tirar 13 mil para investir na empresa. Eu preferia pagar com juros no cartão de crédito e o lucro da empresa pagou esses 13 mil que eu utilizei para abrir a empresa. Beleza? Para quem não conhece, Fulfillment é um modelo de negócio onde você manda a mercadoria e uma empresa terceira despacha o produto para o seu consumidor final quando vende. Ou seja, se você não quisesse nem ter aquela estrutura que eu acabei de mostrar, que meu pai tem para despachar correios e motoboy, você poderia só ter o estoque e mandar, por exemplo, para o próprio Mercado Livre fazer a gestão do seu estoque e ele despacha 24 horas por dia, 7 dias por semana para o seu consumidor final. Tá? Então nós entramos no Fulfillment, que era gratuito na época, não é mais, mas também é muito barato. Para vocês terem uma ideia, faturando milhões de reais, aí 180 milhões de reais no ano, o meu gasto com Fulfillment na Empório do celular é menos que R$1.800 por mês. Então, com a empresa do meu pai, eu acho que a gente gasta 300, 200 reais de Fulfillment por mês. Então é extremamente barato. Fiz a primeira compra, tá? Aqui não vai dar tempo de explicar toda a metodologia que eu utilizei, mas basicamente eu comprei 100 mil reais de produto para negociar o preço, só que eu não paguei nem à vista e também não comprei tudo de uma vez. Eu fiz o pedido de 100 mil reais, negociei o preço e falei para pro vendedor na época, não era homem ainda. Quebra para mim 3 pedidos a cada 10 dias, 15 dias, eu sabia que isso ia me dar fluxo de caixa, embora eu tivesse o dinheiro à vista, mas até o produto chegar, até começar a vender, começar a rodar a primeira vez. Então eu fiz ali um esquema legal que eu consegui manter o preço, dividir ali entre 15 dias, 3 pedidos, no total de 92 mil reais, né, quase 100 mil reais. Então, basicamente foi esse o primeiro pedido, baseado na demanda do mercado. Então eu sabia exatamente quanto que vendia no mercado, não comprei um valor nem a mais nem a menos do que eu precisava. Recebi a primeira compra, ali as caixas, e fiz algumas estratégias de venda. Né, aqui eu trago algumas delas, né, não são todas, mas de forma rápida, um título com as melhores palavras-chave, que são as palavras-chave que as pessoas pesquisam
quando querem esse produto. Eu paguei R$ 200 para um designer criar fotos próprias para esse anúncio. Eu não quis usar as fotos da Lupo. A Lupo é uma empresa centenária, gigante, bilionária, mas eu não quis usar as fotos dele, eu achava uma bosta as fotos deles. E mesmo se não fosse uma bosta, eu também pagaria para ter fotos diferentes. Fiz mockup 3D, criei uma foto de capa clickbait, que é qualquer pessoa que passasse pelo meu anúncio no Mercado Livre iria clicar por curiosidade, porque aí ele falou, opa, por que essa foto aqui tá diferente das outras? Então, modelo clickbait, parcelamento sem juros, mercado em envios full e flex, ficha técnica completa por API. Então tem algumas particularidades ali técnicas, né, de quem conhece de Mercado Livre. E uma estratégia de ranqueamento, onde eu tive um prejuízo controlado e planejado. Então eu comecei vendendo por um valor abaixo do que o valor de venda, de fato, daquele produto, só que com isso eu já escutei muita gente ensinando até sobre isso na internet, etc., mas vender abaixo do preço não é o segredo. O segredo é você estudar o mercado e saber por quanto você tem que vender e por quanto tempo você vai vender e como fazer o reajuste do preço, para você ter um prejuízo controlado e planejado. Então, eu já sabia quanto que eu gastaria para fazer isso vender. Outra opção é você usar tráfego pago, só que eu particularmente sou mais fã dessa estratégia, porque de forma orgânica você não fica dependendo do tráfego pago, porque o tráfego pago você vai ficar eternamente dependendo dele. E aí, eu fiz essa estratégia, comecei a vender dia 19 de... Tem um zoom aqui, acho que vocês estão conseguindo enxergar, certo? Então eu comecei a vender dia 19 de maio, foi minha primeira venda. Ali, dia 20 de maio, eu fiz a segunda venda. Eu estou mostrando um produto específico do prejuízo controlado, tá? Dia 20 de maio, fiz mais outra venda. E fui vendendo devagar. Significa que minha estratégia estava dando errada. E eu tinha um problema que a Lupo ela faz controle de preço, e esse produto ele tinha que ser vendido a R$199 e eu estava vendendo ele a R$79,90, tomando prejuízo. E se a Lupo visse eu fazendo isso, eu seria bloqueado de comprar. Então eu tive que fazer isso só à noite e no final de semana, para a Lupo não ver. Outros fornecedores às vezes não tem esse problema. E eu percebi ali que o preço ainda não estava bom o suficiente porque eu estava vendendo abaixo da média diária de venda necessária para esse produto poder performar. Eu vou adiantar aqui um pouco o vídeo, mas basicamente eu abaixei mais um pouco o preço, mas ao invés de 1, 2 vendas a cada hora, a cada 2 horas, deixa eu ver se eu consigo, não consigo avançar o vídeo, ele trava aqui embaixo, mas vocês vão ver aqui na frente que ao invés de 1, 2 vendas por hora, eu comecei a fazer 1, 2 vendas a cada 1, 2 minutos, a cada 5 minutos. E eu acabei de abrir a empresa, nem reputação tinha na empresa. Então, eu fiz numa madrugada, isso foi para minha primeira vez, eu não tinha esse conhecimento, porque justamente a Lupo não permitia vender durante o horário comercial, então eu vendi de madrugada por R$59. Numa madrugada, eu fiz mais de 60 vendas, faturei ali pra caramba, e no outro dia tive até uma surpresa com tanto de pedido que teve, que eu não sabia que tinha tanta gente de madrugada comprando cueca e meia. Loucura, não sei quem são os doidos, se algum de vocês compra cueca e meia de madrugada, levanta a mão aí, porque eu não quero ofender ninguém, mas eu não sei quem é que fica 2, 3 horas da manhã comprando cueca e meia no Mercado Livre, no mínimo tá com insônia. Mas é isso que aconteceu. Então eu fiz a estratégia certa, e começou a disparar de vender. Uma conta nova, do zero, começou a vender uma atrás da outra, e aos poucos eu fui aumentando o preço, depois que o anúncio já estava ranqueado, e depois foi só alegria ganhando dinheiro, ganhando lucro, a partir ali de alguns dias de venda, tá? Então, vou passar aqui, mas basicamente é isso que aconteceu, que eu mostro aqui nesse vídeo, e o resultado disso foi 67 vendas de madrugada, que meu pai embalou, inclusive é de sexta para sábado, então isso é num sábado, fizemos aí bastante venda, e deixa eu ver o que mais aqui, a parte de operação, depois eu vou, aqui para frente eu mostro um pouco aqui que tem mais uma parte aqui do resultado que isso trouxe, deixa eu até mostrar, só para vocês verem, daqui a pouco eu entro em todos eles, porque é bastante coisa. Bastante coisa não vou nem assustar vocês que já passei bastante do tempo, mas vamos lá. Com uma operação simples e eficiente, com aquela estrutura mínima e com um sistema como o Tiny, por exemplo, que custa a partir de R$29 por mês,
eu coloquei ali 210, era um dos planos caros do Tiny na época que eu contratei. Eu consegui fazer toda a operação acontecer, desde cadastrar, integrar no Mercado Livre, controle de estoque, gerenciamento de venda, nota fiscal, pick and pack, financeiro, com um sistema super simples e barato. E é inclusive o pick and packing, porque vocês vão entender que não tem mais espaço para amador. Lá atrás, quando eu comecei na Empório do Celular, eu podia me dar o luxo de fazer 10 vendas e eu ia ter que ir 10 vezes no meu estoque buscar o produto e aí olhar a nota fiscal, olhar ali, colocar dentro da caixa, fechar com durex, imprimir no Word a etiqueta, colocar e na hora que o cliente recebe o produto tá todo errado que ele comprou. Naquela época eu podia me dar o luxo. Só que hoje você não tem mais esse luxo. Se você tiver mais que 1% de reclamação, você é banido do Mercado Livre. Se você tiver mais que 15% de atraso nos seus envios, você é banido do Mercado Livre. Se você tiver mais que, acho que é 5% de devolução, você é banido do Mercado Livre. Então, resumindo, você não pode errar. E esse sistema que eu mostrei, ele faz o pick and packing. Com leitor de código de barras, você bipa, ele mostra o que está certo, o que está errado. Você não precisa ficar procurando a nota fiscal e a etiqueta do cliente. Você só bipa, e você consegue, o que eu demorava lá atrás, 10 anos atrás, um dia inteiro para conseguir despachar 300 pedidos, você consegue fazer 300 pedidos em 1 hora, com um funcionário só, com um sistema desse que não tem como errar. Então, basicamente, você bipa, a impressora já sai ali a etiqueta térmica da nota fiscal e da etiqueta de envio, e com uma embalagem também autoadesiva, rapidamente, esse aí sou eu, né, mas meu pai, ele consegue embalar rapidinho, já cola a embalagem, coloca a etiqueta na frente de envio, a nota fiscal atrás, e pronto, problema resolvido. Então, esse é um pick and pack, que parece besteira eu estar falando isso, mas isso aqui é uma solução de um WMS que custava R$200 mil para contratar quando eu comecei 10 anos atrás. E esse sistema de pick and pack, embora o Tiny tem hoje, de forma super acessível, eu tive que criar na minha empresa do zero, e foi o Tiny que me copiou, que eu mandei para eles e ensinei eles a fazerem, e eles fizeram ali também para poder vender. E os resultados, é o que interessa, maio de 2021. Então tá, esse é o primeiro mês, pessoal. Então eu fiz tudo isso que eu mostrei para vocês em 30 dias, coloquei no ar a empresa, fiz as reuniões, comprei, abri o CNPJ. Maio de 2021. Lembra que eu falei para vocês que eu abri a empresa eu fiz a primeira venda dia 19 de maio, que foi inclusive o primeiro dia que eu anunciei o produto. Então, do dia 19 até o dia 31, cerca de 10, 11 dias, a gente faturou R$32 mil. Nós fizemos 279 vendas. O meu custo de produto foi 26 mil. Eu vendi 1.084 produtos, porque meio cueca vende muito kit. Eu paguei 5 mil de comissão, paguei 1.300 de imposto, paguei 3.400 de frete grátis, 175 de outros custos e, tcharam, em 11 dias eu perdi R$3.536. Por quê? Porque eu estava vendendo abaixo do meu custo, inclusive, tendo prejuízo para ranquear a empresa, ranquear o anúncio. Beleza, né? Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Aqui eu tenho alguns outros KPIs. Ainda em maio, aquele ali era o meu resultado bruto, eu tenho que olhar para um DRE, entre aspas, ainda em maio, eu tive um lucro líquido de 11 mil negativo, ou seja, um prejuízo de 11 mil. Na hora que eu peguei e fiz um DRE bem simples aqui, eu consegui entender que a gente teve um prejuízo de 11 mil reais. Então, meu balanço patrimonial reduziu 11 mil reais. No fluxo de caixa, eu nem senti. No fluxo de caixa estava saudável, porque eu tinha injetado 100 mil na empresa, mas eu tive um prejuízo projetado de 11 mil, em 10, 11 dias. Só que vamos olhar agora o mês seguinte, que é junho. Só em 10, 11 dias eu tive esse resultado. Só que em junho, as coisas já mudaram. Em junho, em 30 dias completos, a gente faturou 92 mil reais, 700 vendas, tivemos aqui todo o custo de produto, comissão, imposto, frete grátis, e olha o lucro bruto, 16 mil reais, 18% de margem de contribuição. Então, vamos olhar lá para o lucro líquido? O lucro líquido
fazendo aqui meu lucro bruto e menos as despesas que eu tive para fazer essa operação acontecer, eu tive um lucro líquido de R$ 6.400. Ou seja, no mês seguinte, aos primeiros 10 dias da empresa, eu já recuperei metade do prejuízo que eu investi como se fosse um tráfego pago, por exemplo, tá? Vamos olhar agora, eu avancei, tá? Eu fui lá para fevereiro, porque a partir de junho de 21 até fevereiro foi só lucro de 16, 20 e tudo mais, crescendo mês a mês. Então, no segundo mês, eu já tive lucro e dinheiro para pagar o investimento que eu tive nos primeiros 10 dias. E aí, fevereiro de 2022, que é mais ou menos quando eu montei essa apresentação ali em março, maio de 2022, eu mostrei como que estava o meu pai naquela época. Como que estava o meu pai naquela época? Com um faturamento de R$168 mil por mês, 1.000 vendas por mês, custos, comissões, impostos, frete grátis e um lucro bruto de R$31 mil. Vamos olhar lá para o líquido, que é o que interessa. O lucro líquido dele por mês já estava na meta que eu tinha estabelecido desde o começo. E bateu essa meta ali, a gente começou em maio, bateu essa meta, acho que em agosto ou setembro já estava tendo um lucro líquido parecido com esse. E aí se manteve um pouco e no começo do ano começou a crescer, no começo de 2022, aqui tá 21, mas tá errado, tá? No começo de 2022 começou a crescer. E aí temos aqui março, então aqui já é 2022, então novamente tá errado aqui, fevereiro, março, então foi crescendo, faturamento crescendo, lucro bruto R$43 mil, lucro líquido R$22 mil. E vamos lá, e pronto. Foi basicamente, eu só trouxe esses resultados. Como está a empresa do meu pai hoje? Deixa eu olhar para vocês agora e vocês olharem para mim. Como que está a empresa do meu pai hoje? Não ganha R$20 mil mais por mês, o mercado deu uma certa dificultada ali nesses tipos de produtos, tá? Mas hoje ele consegue tirar líquido 14, 15 mil por mês, todos os meses, sem funcionário nenhum, trabalhando 2 horas por dia naquele mesmo imóvel, com a mesma estrutura, com o mesmo fulfillment, no mesmo Mercado Livre, desde 2021. Para ser sincero, eu não achei que duraria tanto, porque a água bate na bunda, tá, pessoal? Você não pode ficar sem se reinventar com os mesmos produtos, fazendo o que você sempre faz por tanto tempo, né? E já tá indo aí para o 3º ano de operação. Mas no caso dele, bateu na bunda, eu mudei para o lucro real, começou a ter lucro e voltou a ter lucro, né? Porque caiu bastante o lucro, e aí eu mudei para o lucro real, fiz alguns ajustes. Lucro real é o regime tributário, tá? E aí voltou a ter lucro, e hoje ele ganha uns 15 mil por mês, fazendo o que ele sempre fez, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, é isso, basicamente, que eu queria mostrar para vocês, tanto a minha história, o que eu errei, e o que eu fiz que deu certo, que me trouxe até onde eu estou hoje, e como que eu repliquei isso para o meu próprio pai, que ele consegue fazer isso até hoje, novamente. E basicamente é isso. Show! Legal. Obrigado, viu? Bom, Herbert, aí é contigo. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, ou se é isso, o pessoal quer ir jantar. Rapaz, tem gente que fazer pergunta assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho nesse mercado de mentoria há uns 3 a 4 anos, né? Você sabe de onde eu vim, as mentorias que eu montei, quem são meus parceiros. Tá ouvindo aí? Tá. Quem são meus parceiros, quem são meus sócios. E assim, cara, de verdade, em 1 hora e pouca, até hoje eu nunca assisti uma palestra com início, meio e fim, com teoria, prática, resultado e o passo a passo de montar um negócio do zero. Parabéns, cara, de verdade. Eu sabia que você tinha esse potencial, mas não sabia que era tanto. De conseguir. Obrigado. Fico feliz, obrigado, de verdade. Gratidão. Eu não tinha visto você dar palestra ainda e há uns 2 anos, né, antes de você ir lá no Roberto, a gente se conhece já há uns 2 anos e pouco, eu te falei, cara, você tem que virar mentor. E você falou, cara, eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu não quero ficar vendendo mentoria, eu quero ajudar as pessoas, eu quero influenciar, eu quero inspirar e quero ensinar. Você sempre me falou isso, que nunca queria transformar isso em um negócio. Mas, galera, foi bom ou não foi? Dá pra virar mentoria ou não dá?
Dá para virar, cara, assim, sabe? E que seja algo social, que seja algo que possa escalar e ajudar muita gente, mas quanta gente, irmão, quanta gente tem 100 mil ou tem um crédito de 100 mil reais que pode aprender o seu passo a passo, tudo que você fez, cara, e ter a família transformada, ter vidas transformadas, porque a gente está falando de 15 mil, pô. 5% da população brasileira ganha 5 mil ou mais. Então, sabe, se a gente pegar isso que você ensinou e escalar de verdade, ensinando muito mais gente esse passo a passo, e eu lembro que quando a gente se conheceu, você falou, cara, montei um negócio para meu pai, gravei desde o início, quando eu arrumei, quando eu comprei as coisas, porque eu quero um dia mostrar para as pessoas, né, que se souber um caminho certo, não fácil, mas certo como o que você fez, pode transformar vidas, né? Então, assim, parabéns, cara, de verdade, conte comigo, vamos ajudar, vamos usar esse seu conhecimento, essa sua sofrência, né? Que nem nós temos histórias de sofrência para poder inspirar pessoas a não sofrer como nós sofremos, né? Então, vamos ajudar, gente. Conte comigo, viu, Gustavo? De verdade. Sem sombra de dúvida. Muito obrigado pelas palavras. Escutar isso de você é extremamente gratificante. Você é um grande irmão para mim e me ajudou muito numa fase que eu precisava. Você sabe bem. Tamo junto. Quer fazer perguntas? Tem 4 perguntinhas aqui, você responde? Dá para responder? Respondo. Olha a claridade que está aqui ainda. Baixa só um pouquinho aqui. Baixa só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho. Aí. Ó, Fábio, mais para vocês dois. Fábio, principalmente aproveitando a idade do Gustavo. Peraí, deixa eu ligar o microfone. Eu vou precisar do microfone, porque eu não escuto, não. Aproveitando a idade e as experiências que vocês têm. Eu tenho hoje 2 filhas, 14 e 18 anos. Eu estou com 6 meses aí tentando identificar muita parte de inteligência emocional, uma série de coisas. Eu estou trazendo a minha esposa também. E a gente levou mais velha numa jornada também de inteligência emocional. Mas a gente está percebendo assim, nós estamos percebendo que o fato de empreender é cada vez mais necessário. E a tua experiência de comunicar, eu sei que você tem uma experiência, assim, não posso dizer, tenho 30 anos de mercado financeiro, eu nunca vi ninguém falando o que você fala. Muita gente não entende metade do que você está falando. DRE, balanço comercial, balanço patrimonial, isso é uma coisa assim, vamos dizer que quase 90% dos empreendedores não têm ideia disso. Ou tem uns que têm e se dão pouco empiricamente. Então, fazer um curso para o pessoal mais novo, para incentivar esse lado de educação financeira para os jovens. Entendeu? Aí é porque as escolas não dão. Ou então, por exemplo, você quer ajudar, poxa, faz isso numa escola que chama alguém, faz uma palestra oral que nem você fez aí, você vai conseguir muita ajuda. Então, assim, acho que, claro, você tem que ter proteína, você tem que ter isso, tem que ser analisado, você é uma pessoa que você tem que ser muito inteligente, mesmo. Então, parabéns aí, eu fiz a sugestão. Muito obrigado. Sem sombra de dúvidas, eu acho que é algo que... negócio junto ainda, Gu, mas a gente vai ter tempo para contar esse negócio aí nosso, viu? Muito obrigado, vou aceitar o seu conselho e vou dar uma olhada com muito carinho. Assim. Acho que é bem importante, eu acredito muito na educação financeira, que inclusive a minha startup que eu fundei recentemente e estou escalando agora é justamente sobre educação financeira, porque eu acredito que isso muda a vida. Gustavo, primeiramente, parabéns pela sua jornada. Obrigado. Foi importante. Não deve ser para você no início, né? Mas a minha pergunta é, quando você fez a estratégia de prejuízo controlado, como que você depois conseguiu inverter essa situação, por exemplo, que provavelmente você aumentou os preços, você teve uma perda de vendas. Suas vendas diminuíram ou não? Tem dúvida, quer saber qual é o sistema que você usou? Tá, eu acho que eu entendi toda a pergunta, tá? Vocês têm que falar bem alto quando for perguntar, porque aí chega o som aqui para mim, mas eu acho que eu entendi sim. Então vamos lá. Basicamente, quando eu pesquiso o mercado utilizando esses softwares que eu mostrei, eu consigo ver quantas vendas por dia um determinado produto de um determinado concorrente está fazendo. E eu tenho uma métrica que quando eu bato acima de 30%
da quantidade de venda diária que aquele concorrente estava fazendo, mas com os produtos, com o meu anúncio, eu sei que eu já então, a partir do momento que eu faço essa barreira de 30% de venda diária, eu começo a fazer ajustes pequenos no preço de venda. Só que eu não posso aumentar, por exemplo, mais que 10% de uma hora para outra, porque o Mercado Livre identifica essa ação também, ou outros marketplaces. Então, basicamente, assim que eu passei 30% de vendas que o concorrente estava fazendo, eu comecei a aumentar de 5% e 5%, que levou alguns dias, eu não lembro quantos, mas acho que foi mais de 15 dias. Por isso que eu consegui aumentar de R$ 59,90 até R$ 199, que era o valor que me daria um lucro bom, e aí o meu anúncio já estava posicionado. Quando alguém pesquisava cueca da Lupo, aparecia o meu anúncio em um dos primeiros lá, inclusive como um dos mais vendidos, e aí eu não precisava de tráfego pago ou de preço barato para vender, porque eu já estava lá em cima. Então, como a minha foto era boa, o meu anúncio cumpria o anúncio padrão FIFA que eu mostrei para vocês, basicamente eu sabia que eu ia vender. Então, dali em diante, eu nunca mais precisei ficar fazendo, por exemplo, essa estratégia para o mesmo produto, só se for um produto novo. Então, é isso a trajetória do prejuízo controlado. E aí, inclusive, eu consigo estimar quantas vendas no prejuízo que seriam feitas antes mesmo de fazer elas, para eu saber se eu vou ter dinheiro para isso, né? Então, por exemplo, na Empório do Celular, eu já peguei produtos que eu teria que gastar R$ 100 mil para posicionar ele lá em primeiro. E aí eu esperei eu ter um caixa confortável para gastar R$ 100 mil de prejuízo controlado. Agora, só lembrando que é uma situação bem específica, né? Normalmente, com cerca de 5 mil, 6 mil reais de prejuízo controlado, você consegue já ter esse resultado que eu fiz. E qual é esse software que você utilizava para saber? Se chama Nubmetrics. Eu perguntei sobre o software do Pick Pack. O Pick and Pack, ele é um software que você vai fazer a operação. Se chama Tiny ERP. Obrigada. TINY. Mais alguém? Quem? Olá, Gustavo, tudo bem? Olá. Gustavo, você comentou que faz o seu processo, você fazia B2B e B2C, né, desde 2003, né, para cá. Em relação à porcentagem, qual a porcentagem que, não sei se veio mudando ao longo do tempo, entre B2B e B2C? Sempre desde que... Na verdade, assim, eu comecei no B2C, tá? No Mercado Livre, como eu mostrei lá no meu quarto, né? Mas depois de uns 2 anos de empresa, 1 ano e meio, eu abri o B2B. E desde que eu abri o B2B, cerca de 50% do faturamento ele é B2B e 50% ele é B2C. Então, lógico, tem mês que um é 55, o outro é 45, algo assim, mas sempre fica muito próximo, a não ser, por exemplo, na pandemia, que as lojas fecharam, o meu B2C eu, então eu consegui não quebrar, porque segurou as contas da empresa, né? E já aconteceu um momento que, por exemplo, minha conta no Mercado Livre foi fechada por algum motivo, e o B2B segurou as contas da empresa. Então, eu acredito que é muito importante você não ter todos os ovos numa cesta só. Por exemplo, meu pai tem todos os ovos numa cesta só há 3 anos, mas eu acredito que é muito importante você não ter todos os ovos nessa cesta. Então, na empresa tem 2 cestas, né? E em relação ao lucro líquido do B2B e do B2C, ele tem uma diferença muito grande? Num processo padrão de B2C e B2B, por exemplo, agora que eu vendo celular da Xiaomi, a minha margem no B2B para celular ela é menor, porque eu tenho que permitir que esse meu revendedor consiga competir no mercado. Agora, para peça de celular, normalmente o meu cliente B2B, ele era a própria assistência que iria colocar o serviço e instalar no aparelho do cliente. Então, ele não revendia o meu produto, ele vendia o serviço dele. Então, eu consigo até hoje ter margem igual vendendo para o B2C e para o B2B para peças de celular. Excelente, obrigado, meu parabéns. Imagina, obrigado.
Boa noite, Gustavo. Sou o Ricardo. Boa noite. Eu me identifico muito com a sua história, porque eu também venho do Mercado Livre. E toda essa trajetória que você contou, eu ainda estou passando por grande parte dessa, como está sendo gravado. Tem um amigo meu que passa por essas partes fiscais. Não posso falar quem é. Mas eu sofri muito com isso. É muito difícil para a gente deixar, porque a concorrência é desleal no Mercado Livre. Então, cara, tudo que você deu aí como uma aula. Tem uma aula aqui para mim, tem uma delegada aqui. Então... Tem uma delegada aqui na sala. Misericórdia! Delegada, já caducou, tá? Só avisando, hoje mas ela quer entrar já no caducou os e-commerce, crimes. viu? Mas a delegada ela quer entrar no e-commerce. Ela já sabe o que pode fazer e o que não pode. É só ela não me denunciar que eu ajudo ela, tá tudo certo, tamo em paz. Cara, assim, eu tô naquela jornada hoje onde tá tudo bagunçado e eu queria saber onde foi que você começou para começar a colocar a casa em ordem, porque eu preciso de fazer isso o quanto antes, né? Para começar. Eu vou ter que virar o preto também, né? Eu acompanho a palestra. Eu não sei, você não entendeu, sabe? O que é? Tá com a intenção bagunçada, são de fluxo e fiscal. Não tem cultura saudável, como você falou. Ó, eu consegui entender a pergunta, tá? Os comentários das piadas de vocês não deu pra eu entender direito, mas a pergunta eu entendi. E... Cara, assim, normalmente quando a gente fala que a gente tá perdido, é porque a gente não tem dados. E se a gente voltar na minha palestra, eu falo que dados é o começo de tudo. Então, o dados ele serve para mim para literalmente o que você for imaginar. Então, por exemplo, eu tenho um funcionário que é gerente da expedição e ele me vem e ele fala: Gustavo, a gente precisa contratar mais um operador para fechar caixa. Eu vou querer saber quantos operadores nós temos, quantas caixas por dia são despachadas, qual a velocidade que um operador consegue despachar um pedido e qual velocidade cada operador nosso está despachando o pedido. Com isso, eu vou saber se a gente precisa de um funcionário a mais porque é algum operador que está fazendo o corpo mole, ou por falta de um processo mais adequado, ou se de fato, por A mais B, os dados mostram que nós temos capacidade de fazer 1.000 pedidos por dia, só que nossas vendas estão crescendo para 1.200. Então, eu preciso de fato desse operador. Então, o que eu quero dizer? Desde a operação até o financeiro tem dados. Então, quando você está perdido é porque você não tem os dados. Você só está confiando na sua intuição ou no que os seus funcionários estão te dizendo. Então, a primeira coisa que mudou para eu sair desse estar perdido e dar a volta por cima foi ter os dados. E aí, não quero chover no molhado, mas o primeiro foi a educação financeira. Então, o que você precisa ter desde o dia 1 é entender como está seu lucro do Mercado Livre. Então, por exemplo, não estou aqui para fazer propaganda nem nada, mas se vocês acessarem, por exemplo, o meu software de gestão financeira, se chama gestãoecommerce.com.br, você vai ver que o que o software faz é exatamente isso, porque no mercado eu não tinha uma solução que me mostre em tempo real quanto que eu estava ganhando. Então, por exemplo, um exemplo bem simples aqui, tá, pessoal? Eu tenho um funcionário, o pessoal chega na minha sala, bate lá e fala: Gustavo, queimou a lâmpada de metade do andar aqui, a gente vai gastar R$2.000 para trocar. Eu posso trocar? Eu pago à vista no Pix, que tem 20% de desconto, ou eu parcelo no cartão em 12 vezes? Esse é um tipo de decisão que eu tinha que tomar todo dia na empresa sem saber, numa bola de cristal. Então, hoje não. Hoje, eu sei que, por exemplo, eu vendi até o momento, assim, se vocês quiserem, se todo mundo falar, cara, eu faço muita questão, eu abro agora a empresa do meu pai para ver quanto que ele ganhou hoje. E eu vou saber que ele ganhou hoje R$400, por exemplo.
E com esses R$ 400 eu sei que ele pode, por exemplo, autorizar trocar as lâmpadas da sala à vista no Pix, que vai ser mais interessante. Então, esse é o sentido de tudo para você conseguir mudar e ir para o próximo nível. Ter dados de cada passo que você der. Ah, ok, muito obrigado. Bom saber que você tem essa planilha que vou precisar. E outra pergunta. Referente à conciliação de pagamento, você usa alguma ferramenta? Você tem também? Porque fazer a conciliação de pagamento é bem chatinho, né? É esse mesmo software que eu comentei aí, que eu fundei. Ah, beleza. Então ele já é bem completo já. Gustavo, manda para mim o link do software, tudo que eu boto nos grupos lá, viu? Mando sim, vai ser um prazer. Fala, Marco. Oi. Olá. Boa noite. Eu sou a Diane. Eu tenho uma conta no Mercado Livre. Tá no full. E eu estou fazendo uma reestruturação. Até um tempo atrás eu trabalhava com produtos chinês. Cometi esse grande erro. Esse enorme erro. E agora eu quero trabalhar com produto pet, com ração, na verdade. E fazendo essa análise, eu vi que os meus principais concorrentes trabalham com catálogo, 100% catálogo e tem a conta Platinum. E eu quero saber como que eu faço para, de repente, me destacar dentro desse catálogo. Eu queria a sua opinião sobre isso, porque o que eu vejo na internet o pessoal falando é fora de catálogo é bom para ganhar volume de venda, mas eu queria, de repente, a sua opinião sobre esse assunto. Bora, excelente pergunta. Embora seja bem específica, né, não vai servir para todo mundo, mas vamos lá, uma excelente pergunta. Catálogo. Pesadelos de alguns, sonhos de outros, né? Então tem quem chora e tem quem vende lenço. Então, por exemplo, catálogo realmente ele é pior para escalar. Então, se você não pode competir, foge de catálogo. Se você tem condições de competir, catálogo é excelente. Então, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos só, tá? O primeiro é meu próprio. Existia catálogo para os celulares da Realme. Então, são anúncios que quando você digita Realme no Mercado Livre, é sempre o primeiro. Você não precisa gastar 10, 20, 50, 100 mil reais para posicionar o anúncio. Então, ele já está lá. Excelente. Só que eu fechei o contrato que eu tenho a distribuição legal da Realme no Brasil. Quem vendia no catálogo da Realme é o pessoal que compra do Paraguai. Ou seja, não tem legalidade. Então, a partir deste momento, eu entrei lá, reivindiquei o meu direito e ganhei o catálogo banindo todo mundo. Eu só deixo vender quem eu quero. Então, para mim foi excelente. Desde o primeiro dia, eu vendi centenas de celulares, porque já existia o catálogo. Beleza, esse não é o seu cenário, você não é dona da marca, etc., exclusiva. Tem um mentorado meu, eu não dou mentoria, tá, pessoal? Mas eu chamo de mentorado porque uns 5 anos atrás ele insistiu em pagar uma fortuna e eu aceitei. E ele virou um amigo meu e eu ajudo ele até hoje. E mês passado ele entrou num catálogo de um produto de utensílio doméstico lá. E ele viu que todos os vendedores eram do Rio de Janeiro e estavam fora do full. E ele, tentando brigar pelo preço, ele não conseguiria ganhar o catálogo. Porque é isso que acontece normalmente no catálogo. Você tenta de tudo e não ganha porque tem concorrente vendendo mais barato. Só que ele é de São Paulo, que é o melhor corredor logístico do Brasil, e ele também conseguiu entrar no full. Vendendo R$15 mais caro que todos os concorrentes, ele faturou R$100 mil esse mês, que ele me contou, com esse produto que ele começou a vender mês passado. Então, resumindo, catálogo, desde que você tenha as condições que vai se diferenciar, vale a pena. E não, caia fora e procura outro produto. Show. Mais alguém? Minha última pergunta, a minha amiga ali, ela tá...
Eu tô enxergando todos vocês aqui, tá? Só pra vocês saberem. Então tá excelente. Gustavo, Olá. muito obrigada, prazer. Mais uma pérola do Herbert aqui pra gente, pra você. É o seguinte, a gente, né, tem mentoria aí de tudo para e-commerce e ainda estão falando do dropshipping, que o mercado do e-commerce no Brasil vai quintuplicar, porque os Estados Unidos está saturado, mas o Brasil ainda não, 200 milhões de pessoas, todo mundo compra online e tudo mais. Eu quero saber do dropshipping, ainda estão falando, dizendo que vale a pena, agora estão entrando com os fornecedores nacionais, que é para simplificar, e essa concorrência de entregar mais rápido. Segunda pergunta, dropshipping Latam, estão falando muito em Colômbia, Peru, Equador, aí já estou vendo mentoria para isso também, que a gente fica louco. O negócio é entrar no e-commerce, e aí são as duas vertentes. O pessoal do dropshipping que fala que vale a pena, o pessoal do Shopee e Mercado Livre que fala que não adianta, que o negócio é ter o estoque e vender, que é isso que vale, que dá lucro, que dá confiança. Queria saber sua opinião, que quem não tem dinheiro quer vender de qualquer jeito, que tem o dropshipping, e quem tem um pouquinho quer já começar no certo, que são os dois, e a gente fica nessa. Obrigada, valeu, prazer. Ótima pergunta. Pessoal, eu não acredito em verdade absoluta. Qualquer um que te fala, mas isso não existe, isso não funciona, tá mentindo. Eu tenho um grande amigo que é um dos referências em e-commerce, não sei se alguém conhece, chama Gabriel Bólico. Ele veio vender a empresa dele por muitos milhões aí, uma empresa grande que ele fundou. E ele bate na tecla que para você começar a vender no e-commerce é melhor você ter diversidade. Você, por exemplo, ele fala, se você vender 200 produtos, desculpa, vou reformular. Se você tiver 200 produtos no seu estoque diferentes, se você vender um por dia, já são 200 vendas por dia. Eu falo totalmente ao contrário disso, porque essa estratégia que ele está falando quase me quebrou. Qual o recado que eu quero dar aqui? Não existe verdade absoluta. Existe o que deu certo para mim, existe o que deu certo para ele. Então vamos para o dropshipping. Dropshipping não é que o pessoal criou. O dropshipping é uma empresa. Dropshipping é um modelo de logística. Você pode vender aquilo que você tem em estoque e você pode vender aquilo que você não tem em estoque. O que eu garanto é que comprando o cursinho do cara que tá andando de Ferrari e tá te vendendo o curso por R$1.000 de dropshipping, você não vai conseguir ter sucesso. O que ele ensina é o que ele não consegue fazer e ele comprou a Ferrari vendendo o curso. Isso é certeza. E eu conheço muita gente. Inclusive, no e-commerce, eu sou amigo de todo mundo que você imaginar de influenciador, é a mesma coisa. O cara até ganha um dinheiro com e-commerce. Por exemplo, os R$15 mil que eu mostrei do meu pai. Mas a Ferrari ele não comprou no e-commerce dele, ele comprou vendendo o curso. Então, o que eu quero dizer aqui com isso? Tudo, se você fizer com muita dedicação e com muito estudo, vai dar certo. Dropshipping no Brasil dá certo? Dá certo. Eu conheci algumas pessoas que ganharam muito dinheiro. Dropshipping Latam vai dar certo? Provavelmente. Eu falo daquilo que eu tenho conhecimento. Eu nunca fiz, né? Mas provavelmente vai dar certo. Eu conheci grandes operações que fizeram isso. Mas, pelos que não que eu fiz, como eu disse, né, mas pelo que as pessoas que eu conversei, que eu confio e que tem muito conhecimento, esse modelo de dropshipping vai ser mais difícil para você começar do que você começar no modelo tradicional. Por enquanto, tá? Então, já está um pouco, assim, não é nem saturada a palavra certa, mas o público já não engole mais certas ofertas, vamos dizer. Então, resumindo, tudo dá certo, não é certo ou errado, mas uma opinião aí sim pessoal minha, não baseada em dados, é que eu acredito mais no modelo tradicional do que no dropshipping, para quem não tem conhecimento nenhum. Para você, é aquilo que eu falei, para você fazer um modelo de dropshipping dar certo, você teria que ter tipo o conhecimento que eu tenho hoje. Ou seja, você chegar no final da linha para você voltar e conseguir fazer isso daqui dar certo. Então, eu acho que não vale a pena.
para quem está começando. Beleza? Irmão, obrigado, viu? Deus te abençoe grandemente. Quando chegar, me avisa pra gente se abraçar e tá junto, viu? Tomar esse café, viu? Com certeza, vai ser um prazer, irmão. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que ficou aí até esse horário me escutando e estou disponível aí para qualquer dúvida que vocês tiverem no meu Instagram. Um abraço. Muito obrigado. Gratidão. Um Você abraço. parou suas férias aí pra estar com a gente, mas gratidão, viu? Eu que agradeço pelo convite. Valeu, gente. Grande abraço, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite.